Bom dia, meus amores. Bem-vindos a mais uma aula, né? Hoje no nosso horário, quarta-feira, a gente tem português no nosso horário, né? A gente tem 2 aulas de português. Na aula anterior de português, a gente viu artigo, né? A gente fez uma revisão de artigo e eu passei para vocês uma tarefinha para vocês realizarem, né? Então, eu vou agora fazer a correção dessa atividade para a gente dar continuidade, tá certo? Então, dizia o seguinte, é na página 76 e 77. Aí vocês vão acompanhando aí junto comigo. Dizia assim, observe as palavras destacadas no trecho do texto. Fomos buscar os caixotes no porão do colégio. Nós rimos muito, porque havia pouca luz no porão e Rufino enfiou um saco na cabeça. Então, a gente tem aqui destacado, né, os artigos os e um. Na letra A, diz o seguinte, os caixotes, eles indicam certos caixotes ou quaisquer caixotes. Então, aqui seria certo caixotes, porque a gente tem aí o artigo os. E o artigo os é um artigo definido, ele define que caixote é. Os caixotes. Então, ele está determinando esse elemento, né? Então, seria o primeiro quadradinho que você iria marcar o X. Na letra B, um saco indica certo saco ou quaisquer saco. Então, aqui seria qualquer saco, porque aqui a gente tem o uso do artigo um. E um, ele faz parte do grupo dos artigos indefinidos. Quando eu digo um saco, é um saco qualquer. Eu não consigo identificar, definir, né, que saco é. Então, aqui seria o segundo quadradinho, qualquer saco. 2. Poderíamos escrever o caixotes ou um saco e por quê? Então, aqui nós não poderíamos escrever o caixotes. Por quê? Porque caixotes, que é o substantivo, ele está no plural, ele está indicando mais de um caixote. Então, e a gente sabe que na língua portuguesa a gente precisa concordar o verbo, o artigo e o substantivo, né? Tem que haver a concordância, que tem que combinar, né? Concordar um com o outro. Então, no caso aqui, em vez de o caixotes, nós deveríamos utilizar os, porque está indicando o número, né? Que é mais de um caixote, mais de um elemento, né? Então, nós não poderíamos, né, escrever assim dessa forma, porque na língua portuguesa deve haver concordância dessas palavras que antecedem os substantivos, né? Ainda não se definiu o artigo em gênero e número. Então, por isso que a gente não pode usar o caixotes, e sim os caixotes, certo? Na outra página, a gente tem a questão 3, que era referente à tirinha do menino maluquinho, que era essa aqui, ó. Então, na questão 3, diz assim, copie os artigos que aparecem em cada quadradinho da tirinha e os substantivos que os acompanham. Então, no primeiro quadradinho, a gente tem o artigo os, o artigo as e o artigo uma, que é quando ela diz assim, os pais. Então, o primeiro artigo é os. Então, você ia escrever os acompanhado de pais, que é o substantivo. Então, os pais. Depois, a gente tem as mesadas, né? Então, as acompanhado de mesadas, que é o substantivo. E depois, a gente tem uma greve, né? Uma, que é o artigo, e greve, que é o substantivo. Então, na letra A seria os pais, as mesadas e uma greve. Então, são esses artigos acompanhados desses substantivos. Na letra B, no segundo quadradinho, a gente só tem um artigo, que é o artigo o. E o artigo o está acompanhado do substantivo momento. Então, o, aqui, ó. O momento.
Então, você escrever na letra B, o momento, que é o artigo e o substantivo. C, terceiro quadradinho. A gente só tem um artigo, que é o artigo a. Aqui no terceiro quadradinho, né? Que a gente tem aqui, ó. E a semana. Então, aqui a gente colocaria a semana, né? Na letra C. Questão 4. Na frase, os pais não querem aumentar as mesadas. O artigo os está indicando o quê? Que são os pais dos personagens ou que são qualquer pai. Então, seria o primeiro quadradinho a resposta correta, porque está se referindo aos pais das crianças da história, né? Os pais delas, então são pais definidos, não é qualquer pai aleatório, né? Então, seria o X no primeiro quadradinho. Número 5. Como ficaria a frase no singular? Observe as palavras destacadas. Aí tem a frase. Os pais não querem aumentar as mesadas. Então, a frase no singular ficaria: o pai não quer aumentar a mesada. Veja que vai mudar aí o artigo os, que vai ser o. Pais, que está no plural, vai para o singular, fica pai. E o verbo querem vai ficar quer, porque querem é o verbo flexionado no plural, né? Então, vai ficar só quer. E a mesada, as mesadas, vai ficar a mesada, porque vai ser uma única mesada, né? Então, tá no singular. Então, a frase completa ficaria: o pai não quer aumentar a mesada. Quem escreveu assim, acertou, está ok. Na questão 6, pedia para vocês circularem os artigos no texto que vocês iam ler, que era o texto Escola e Memórias. Então, aqui, ó, certa vez, ao passar por uma escola, então, nesse caso aí, você ia circular a palavra uma. Vi uma frase que me chamou a atenção. Aí, você vai circular aí. Vi uma, no caso, uma, e a antes da palavra atenção. Aqui, os alunos aprendem a felicidade. Então, vai ser os, que é acompanhado de alunos, mas vai circular só o os. E depois o a, que vem antes da palavra felicidade. Essa frase encantadora ficou martelando a minha cabeça. Eu gostaria de conhecer uma escola. Então, aqui, uma, você também circularia. Que ensinasse as pessoas a serem felizes. Então, as. Então, o as aí você também ia circular. Meus pensamentos me levaram à minha infância. Esse a craseado, ele não é artigo, ele é um a craseado, então ele não circula. Eu gostaria muito da escola. Lá tinha os melhores amigos do mundo. Então, os, você circula os. E também uns outros que não eram os melhores. Então, vai circular uns e vai circular os. Mas que não eram tão ruins. O sol e a chuva, então, o circula e a também circula. Não me impediam de ir às aulas. Esse as aqui é craseado, também não circula, não é artigo nesse caso. Eu não faltava nunca. Eu tive um professor que me ensinou umas coisas que sei até hoje. Então, eu tive um professor, então, um circula. E umas coisas, umas também circula. Que saudade dos tempos da escola. Então, esses eram os artigos que vocês iam circular. Então, na primeira linha do texto ficaria uma, a e os. Na segunda linha, a. Na terceira linha, uma e as. Na quarta linha, não tem. Na quinta linha, os e uns e os de novo. Na sexta linha, o e a. Na sétima linha, um e umas. Então, esses eram os artigos que vocês vão circular no texto. Questão 7. Na frase, eu tive um professor que me ensinou umas coisas que sei até hoje. Os artigos são, então, definidos ou indefinidos. Então, nessa frase, a gente tem como artigo a palavra a palavra umas. E a gente já viu que uma e um e uma são artigos indefinidos. Então, você ia marcar um X aí na questão, na alternativa, indefinidos, no último quadrinho.
Na questão 8, que é na página 78, diz assim: na frase, lá tinha os melhores amigos do mundo, o artigo indica que são determinados amigos ou são amigos indeterminados? Então, lá tinha os melhores amigos do mundo. Então, os melhores amigos. Então, quer dizer que é os específicos, né? São amigos específicos. São amigos definidos, não é qualquer amigo. Então, seria o primeiro quadradinho, né? Que são determinados amigos. Porque foi usado aí o artigo os, né? Que é artigo definido. 9. Seria possível escrever uma chuva não me impediria de ir às aulas? Sim, caso se desejasse dizer que era qualquer chuva. Se eu quiser dizer que qualquer chuva me impede de ir à aula, aí eu poderia usar o artigo uma. Agora, se eu quisesse dizer a chuva de hoje, por exemplo, a chuva, né? Se fosse uma chuva que estivesse acontecendo no momento. Então, eu poderia dizer, a chuva não me impede de ir às aulas. Aí, sim, eu poderia usar, né? Nesse caso aqui, eu também posso usar, porque pode ser qualquer chuva, tá certo? Então, no caso aqui, se eu estiver me referindo a qualquer chuva, eu posso usar uma. Agora, se for a chuva, uma chuva específica, a chuva do dia, aí eu teria que usar o artigo definido, que é a. Mas no caso aqui, sim, poderia usar caso desejasse dizer que era qualquer chuva. 10. Singular. Quais são os artigos no singular masculino? Então, é o o. E feminino é o a. Então, você ia preencher aí com o e a. E o masculino indefinido e o feminino indefinido. Então, seria um e uma. Aí, você ia preencher aí um e uma. Então, os artigos definidos o e a. Os indefinidos um e uma. O para o masculino, a para o feminino. Um para o masculino, uma para o feminino. Agora, no plural, né, a gente vai acrescentar aí, no O, a gente acrescenta o S, vai ficar os. No A, o S também, vai ficar as. Então, masculino e feminino no plural, os e as. O um vai passar a ser uns e uma vai passar a ser umas. Então, essa era a resposta da questão 10. Tá? Sequência, né, aqui as atividades, a gente tem aí a atividade, a sessão trabalhando juntos, tá certo? Aí a gente tem aqui uma fotografia, né, de um ambiente escolar, né? A gente tem aí a professora com os alunos, né? Eles todos sentadinhos, igual a foto que a turma do Rufino, né, queria tirar para deixar de recordação. Aí abaixo da imagem diz assim: você vai entrevistar um adulto. Pode ser ou não de sua família. O assunto da entrevista é a vida na escola. Porque nesse capítulo a gente está trabalhando sobre as lembranças da escola, né? Então, você vai entrevistar alguém, né, que pode ser da sua família ou não, mas como a gente está em quarentena, a gente está tendo convívio principalmente com a nossa família. Então, você pode fazer com o pai, com a mãe, com o avô, com a avó, né, com alguém que seja mais velho, né, que tenha estudado há muito tempo atrás, para que ele possa responder as perguntinhas que você vai fazer na entrevista. Aí diz assim: pergunte ao entrevistado se ele tem uma foto dele tirada na escola. Se estiver, tire uma cópia da foto para depois colocá-la no mural da classe. Então, essa parte a gente não vai realizar, porque nós não estamos em sala de aula, tá certo? Mas se você quiser pedir para você olhar, observar direitinho o ambiente da foto, como as pessoas se vestiam, é até importante, né? Uma curiosidade. Você pode pedir para olhar, né? Mas não precisa tirar a cópia, porque a gente não vai montar esse painel, porque nós não estamos em sala de aula, tá certo? Então, vamos ver aqui o passo a passo da entrevista. A entrevista, ela foi organizada em etapas. Porém, nós só vamos realizar a primeira e a segunda etapa, porque a terceira etapa e a quarta etapa
é a socialização da entrevista. Vocês iam trazer as informações, né, dos entrevistados de vocês. Nós íamos comparar, né, as lembranças da escola de cada entrevistado, né, ver o que mudou, né, o que permanece igual, né, como era naquela época o fardamento, como as crianças iam para a escola. A gente ia fazer esse comparativo. Porém, como nós não temos essa possibilidade de estarmos todos juntos no momento, a gente vai fazer apenas a etapa 1 e a 2, que eu vou explicar agora para vocês. Diz assim: siga as etapas para fazer o seu trabalho. Etapa 1, dados do entrevistado. Então, aqui você vai colocar todos os dados da pessoa que você vai entrevistar. O nome completo dela, a idade, a escola onde ela estudou, né? O nome da escola que ela estudou quando ela era criança, a cidade onde fica a escola, o estado e o ano em que ela entrou na escola. Com quantos anos ela começou a estudar? Porque naquela época as pessoas começavam a entrar na escola mais tarde, a idade mais tarde, né? Hoje a gente tem os maternais que recebem com 2 anos e pouco, 3 anos, 4 anos, mas naquela época eles já entravam no primeiro ano. Então já era com a idade mais avançada, né? Era lá para os seus 5, 6, 7, 8 anos. Tinham pessoas até que já iam já adolescentes para a escola por conta da falta de oportunidade. Mas aí aqui você vai registrar a idade que ele ingressou na escola. Se ele não lembrar, aí você coloca: o entrevistado não lembra a idade. Pode colocar assim. Aí etapa 2. Perguntas ao entrevistado. Então, isso aqui é a entrevista por si só, né? O que você vai perguntar a ele? Do que você mais gostava na escola, né? Aí ele vai dizer a você, e você vai registrar aí no módulo. De que professor você se lembra até hoje, por quê? Então, o nome do professor e por que lembra. Minha gente, olha, eu tô vendo aqui que o espaço é pequeno. Se você quiser fazer no seu caderno de língua portuguesa, é bom, porque aí você vai poder explicar direitinho, né? Botar o nome do professor, dizer por que lembra, porque às vezes foi um fato marcante, né? Com o professor. Eu, por exemplo, quando na minha infância, eu tenho um professor que eu lembro muito por um fato que aconteceu, né? Que eu fiquei muito feliz. Foi uma demonstração de carinho dela comigo, que era uma professora. Então, se eu fosse entrevistada, eu iria dizer muita coisa. Então, aqui o espaço talvez não desse para o registro completo. Então, para que não fique uma coisa muito sucinta, muito resumida, você pode fazer no seu caderno. Aí você coloca aqui, feita no caderno. Que aí quando a gente for corrigir, eu vou saber. Como era a sua turma da escola? Então, se era uma turma mais tranquila, se havia diferença de idade, se era uma turma mais complicada, mais trabalhosa, né? Então, ele vai dizer aí, qual é a melhor lembrança que você tem da escola daquele tempo? Então, vai registrar aí também. Então, vocês vão fazer apenas essas duas etapas, a etapa 1 e a etapa 2. Porque a etapa 3 é a socialização. E a etapa 4 era uma atividade comparando uma história com a outra do entrevistado. Então, não vai dar para a gente fazer isso, tá certo? Então, façam só a etapa 1 e a etapa 2. Se preferirem fazer no caderno, como eu já disse anteriormente, fiquem à vontade, porque até fica a letra mais organizada, né? Fica mais organizada a atividade, aí você coloca o título de que atividade que é trabalhando juntos, etapa 1, etapa 2, explica direitinho no seu caderno para não ficar bagunçado. Tem que ter organização, né? Então, é essa a atividade, tá certo? Então, por hoje, na aula de português é só isso. Vocês vão fazer essa atividade trabalhando junto, vão fazer a correção que eu fiz anteriormente e vão realizar essa atividade nova, que é essa entrevista com o adulto da família de vocês, tá certo? Ou a escolha de vocês. Então, um beijo e até a próxima aula.